Seja bem-vindo de volta, estilo de vida direto aqui do centro de Manaus, de frente aqui para o Teatro Amazonas, na fachada do Teatro Amazonas, hoje segunda-feira, 11 de junho de 2012. O papo de hoje, o assunto, o tema que estamos discutindo é gordura, aqui com a Kelly Barbosa, ela que é nutricionista, já parceira do estilo de vida, sempre está contribuindo aqui com a gente com ótimas informações. Kelly, você estava falando para a gente que existem 3 tipos de gordura. Isso. Gordura saturada, gordura insaturada e gordura trans. Eu gostaria que você citasse alguns alimentos, que você falasse assim, nesse alimento você vai encontrar gordura trans, nesse aqui gordura saturada e nesse aqui gordura insaturada, e como que eles podem se transformar, porque pode sair da saturada para insaturada e tal. Então eu queria que você explicasse pra gente isso, que pode ser que não tenha ficado muito bem entendido no bloco anterior. Certo. Realmente é um assunto muito amplo. Então, gordura trans, ela não é encontrada naturalmente na natureza. Geralmente é um produto industrializado. Então, vamos lembrar, eu acho que o principal exemplo seriam os biscoitos crocantes e os folhados. Você lembra de folhado, aquelas 1000 folhas crocantes, deliciosas, você lembra de gordura trans. Então, gordura trans, ela não é naturalmente encontrada na natureza. Ela industrializa. Tá, mas não é certo que todo alimento que tenha que seja industrializado vai ter esse tipo de gordura. Não é regra geral. Não é regra geral. Existem alimentos que, inclusive, vai estar lá dizendo, né? 0 de gordura trans. Mas, geralmente, o wafer, que tem aquela crocância, alguns outros biscoitos que são mais aerados, eles vão ter esse produto, essa gordura trans, para ajudar nessa consistência. Ela é usada mais para uma sensação, para a nossa sensação. Ela não foi produzida para a nossa saúde. Ela faz mal. Faz mal. Ela faz mal, mais mal do que a gordura saturada, que viria em segundo lugar. Onde eu encontro gordura saturada? Antes de você responder, que mal que pode trazer? Sim, no nosso corpo ela pode se depositar em algumas artérias, em alguns vasos, e ali esse acúmulo desse depósito, ele pode um dia ocluir a passagem de sangue, tampar a passagem de sangue, e aí eu vou ter muitos e muitos problemas, como por exemplo, uma parada cardíaca por infarto, ou então um AVC, que é a mesma coisa do derrame. Essa daí é uma só dos problemas de saúde que essa gordura trans pode causar. Geralmente a gente fala esse porque são os mais graves, aqueles que causam morte imediata. Mas tem alguns que podem causar amputação, porque também obstruir algum vaso que pode impedir que o sangue vá até o final dos pés, por exemplo. Enfim, tem outros problemas de saúde que pode gerar através dessas gorduras. Ok, agora a gordura saturada. Saturada. Então, na escala, seria a segunda. A gordura saturada vai ter o seu benefício se você puder consumi-la em uma quantidade pequena. Geralmente está nos produtos animais, a gordura saturada. Então, na carne, você vai ver aquela camada de gordura, aquilo é gordura saturada. Geralmente, ela carrega junto colesterol. Colesterol é uma lipoproteína que vai ter proteína junto com gordura. Elas andam juntas. Tem colesterol bom ou colesterol ruim? Depois a gente fala disso. Então, a gordura saturada vira no leite integral, no iogurte integral, na banha, na pele do frango. Ali vai ter gordura saturada. E a gordura insaturada vão estar nos óleos, principalmente, os óleos vegetais. Óleo de soja, óleo de linhaça, óleo de girassol, óleo de milho. Os óleos que são fluidos, eles são insaturados, mas eles também podem saturar se eles passarem pelo processo térmico, se forem para o fogo. Então, uma fritura, ele foi usado um óleo insaturado que se saturou. Acima de 40 a 50 graus eu já posso, vai depender de cada tipo de óleo, já começa a saturar a gordura que era insaturada. O que vai fazer mal à saúde, começa a fazer mal à saúde. E tem algum alimento, Kelly, que tenha todas essas 3 gorduras juntas em um mesmo alimento ou não existe? Talvez algum produto de panificação que usando a gordura trans possa também conter as outras, mas naturalmente na natureza não vai ter. Vai ter sim produtos de origem elaborados, produtos assim que vai ter gordura, por exemplo, óleo de dendê, ele vai ter gordura saturada e vai ter gordura insaturada, vai ter os dois. E aí uma gordura de peixe, ela vai ter um óleo saturado, mas também vai ter um óleo insaturado. Uma gordura saturada e um insaturado.
Hoje eu falei no início do programa que geralmente na segunda-feira é o Dia Internacional da Dieta, o Dia Internacional da Atividade Física, que todo mundo fala que vai começar uma dieta, uma atividade na segunda-feira. Eu já fiz essa promessa. Geralmente termina na terça. Geralmente termina na terça ou então no final da tarde. Segunda. Da própria segunda-feira. Então eu gostaria de saber se é possível que uma pessoa viva sem gordura. É possível existir isso ou não dá? A gordura, ela tem também os seus benefícios e é impossível uma pessoa viver sem. Essa pergunta é importantíssima, Carla. A nossa vida precisa de gordura. A gente precisa consumir óleos, azeites, abacate que tem gordura, castanhas que tem gordura. Precisa consumir, só que precisa ser na quantidade certa. Por quê? Algumas vitaminas só são absorvidas no nosso corpo se estiverem em presença de gordura. Vitamina A, D, E e K só são absorvidas no nosso corpo se em presença de gordura. Elas são chamadas de lipossolúveis. O que mais? Além alguns hormônios, principalmente na mulher, alguns hormônios só são produzidos se tiver no nosso corpo gordura. Dietas extremamente restritas, que não consomem gorduras. Meninas, mulheres, às vezes param de menstruar. Homens podem sim ficar estéreis. Isso é, alguns mecanismos do corpo só funcionam se tiver gordura no corpo. E é verdade que em regiões mais frias é muito importante o consumo de gordura ou não? Isso é mito? Não é que é mito. No frio, o nosso corpo gasta mais energia. Para se manter naquela temperatura, o nosso corpo gasta mais energia. Então, alguns alimentos mais calóricos são naturalmente solicitados pelo corpo. E um deles é a própria gordura. Para você ter uma ideia, existe um paradoxo que foi quando se descobriu a gordura boa do peixe, que são os óleos saturados. O ômega 3, que é uma gordura boa, foi no Alasca, porque lá eles consumiam carne e gordura saturada o tempo inteiro. E como é que eles não tinham problema do coração? Porque eles consumiam uma boa quantidade de gordura e uma gordura boa, que era do ômega 3. Então, o clima frio, ele realmente vai pedir para que o corpo consuma mais energia. E aí a gente pode colocar isso através de uma gordura, desde que seja boa. Kelly, temos uma perguntinha aqui de um telespectador que não se identificou e ele quer saber, quando a gente frita um alimento e quer reutilizá-lo no outro dia, como é que fica esse óleo? O óleo, ele nunca pode ser reutilizado. Lembra que o óleo, ele é uma gordura insaturada que, passando pelo processo térmico, ele passa a ser saturada. Só que não é apenas a saturação o problema do óleo. Outras toxinas vão ser liberadas ali e, dependendo do tipo de óleo usado, mais ainda, que vão fazer outros males, vão causar outros males para o corpo. Um deles pode ser, inclusive, o câncer, disparar o que poderia desencadear células cancerosas. Kelly, tem algum alimento, rapidinho, só para a gente encerrar, que possa queimar, que ajude a queimar a gordura? Existem alguns alimentos que são chamados termogênicos. Eles aceleram o metabolismo. Mas o principal que se queima gordura é dieta e exercício físico. Tá certo, então. E hoje é o Dia Internacional da Dieta e Exercício Físico, então vamos começar, mas cumprindo a promessa. Kelly, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço de novo. E até a próxima. Fique à vontade para suas considerações finais. Bom, gordura ela é essencial para a vida. A gente precisa consumir desde que seja na quantidade certa. Então, coma castanha, mas coma na quantidade certa. Coma abacate, mas coma na quantidade certa. E mesmo as carnes, vão preferir as magras e evitar as frituras de uma maneira geral, da bananinha até o bife. Tá certo, então, Kelly. Obrigada e até a próxima. Até. Bom, você daqui a pouco vai almoçar, são 10h16, daqui a pouco chega o horário do almoço e você sabe por onde a carne que está aí na sua mesa, que você vai consumir, passou até chegar no seu prato? Pois é, agora você vai aprender a como reconhecer se uma carne está saudável ou não. Veja na reportagem. Muitas pessoas debatem o lado positivo e negativo do consumo de carnes. E para falar sobre este assunto, nós conversamos com o médico veterinário Pablo Naum, que nos explicou como é realizado o processo de higienização das carnes.
processo se inicia aqui com a matança, o abate do boi, que é em frigorífico de inspeção, que temos hoje parceiro no Acre, em Rondônia e no Amazonas também. O que é feito lá? A gente tenta buscar parceiro com abate de boi que já tem um serviço de inspeção, né? Uma exigência dessa parte de inspeção para nós, né? E aqui é feita uma reinspeção na carcaça, né? E é armazenado em frio numa câmara frigorífica 5 positivo. E além disso, é feita toda essa parte do trilhamento e tudo, que é feito a separação dos cortes, né? Que são feitos em profissionais capacitados para isso. Que depois posterior, um evento posterior a esse, é a embalagem a vácuo, que é feito e vai direto para o trilhamento para as câmaras refrigeradas. As carnes de boi, porco e carneiro são ótimas fontes de proteína e aminoácidos, além de serem fontes de ferro e oferecerem vitaminas B12, que atuam contra as anemias. As carnes vermelhas ajudam na recomposição muscular, se tornando uma ótima opção para quem pratica atividades físicas. Esse consumo da carne vermelha em si tem muito ligado a misticismo. Não pode ser só consumida a carne vermelha em altas quantidades, em sim em baixas, né? Assim, tem que ser razoável o consumo. O que ela vem? Ela tem uma alta proteína digestiva, o que a pessoa consumir, ela vai digerir no organismo dela. Além disso, ela é rica em ferro, em zinco, que é consumido pelo organismo, e vitaminas B3, B6 e B12. Além disso, ela potencializa o consumo de outros, que é os vegetais. No final de semana, todo mundo quer reunir a família e os amigos e curtir um delicioso churrasco. Mas como fazer isso sem peso na consciência? E como escolher a melhor carne? Fique atento para alguns aspectos importantes. Algumas pessoas já sabem que a cor e o selo de certificação são indícios básicos. Eu gosto de sempre fazer um churrasquinho ao fim de semana. Eu dou uma olhadinha, a gente dá uma olhadinha na carne. Se não está do nosso gosto, picanha, por exemplo, não pode estar muito gorda. Porque a picanha tem que ser gordinha, né? Mas muito gorda demais, só vai gordura. A cor de uma carne saudável, geralmente, ela é avermelhada, né? E você tem que saber a procedência. Uma das características é ter o selo, o carimbo de inspeção. Você deve observar se ela está avermelhada, né? E saber a procedência, acho que são as características. Mas como tudo na vida tem um lado negativo, algumas pessoas acreditam que o consumo de carnes vermelhas seja prejudicial. Na verdade, é o excesso que prejudica, tanto de carne como de temperos, como o sal, que é sempre utilizado em grandes quantidades para temperar as carnes de churrasco. O aspecto, primeiramente, é o aspecto visual, né? E o local onde ela está. Aí o outro aspecto é olhar essa parte todinha do rotulagem, que é o prazo de validade, que é o prazo de produção, se ela está bem conservada, em temperatura, se não está em temperatura ambiente, se está no local refrigerado. Pode ver uma peça de picanha, né? Que ela está com prazo de validade em dias, 21/7/2012, né? Que ela está resfriada num local controlado por temperatura forçada, né? A coloração é avermelhada intenso, né? As carnes congeladas têm prazo de validade de até 1 ano e possuem um sabor mais forte. As carnes frescas são refrigeradas e têm duração entre 7 e 21 dias. Então, agora que você já sabe os benefícios da carne, pode consumir à vontade, mas sem exagerar. Tá, e o seu almoço vai acontecer já já, daqui a pouquinho. É uma refeição super importante. Geralmente consumimos carne e também muito peixe, que é típico aqui da nossa região. Mas em relação à carne, agora você já sabe como proceder, como reconhecer uma carne para que você não consuma esse alimento e venha fazer mal à sua saúde, viu? Mais uma dica do estilo de vida que volta em seguida mostrando para você muito mais orientações, informações sobre qualidade de vida e também trazendo as notícias de hoje. É no próximo bloco. Até já.